Sejam todos bem-vindos. Nós vamos entrar agora na parte de captação de recursos. As oportunidades que nós temos e muitas vezes são perdidas. Quando nós vamos pensar em captar recursos, propiciar entregas para a população, nós temos que ter em mente que nós temos que pensar como um processo. Não o Estado trabalhando isoladamente, chamando, inclusive, as organizações sociais para serem parceiras de fato. Só que nós temos um problema sério. As nossas organizações sociais, depois do marco regulatório das OS, eles não se adequaram, não se adaptaram. E hoje, dentro do próprio perfil do governo federal, está valorizando demais as OS no repasse dos recursos. E os editais são abertos, encerram os editais e as propostas não aparecem. Quem perde com isso? A sociedade. Então nós precisamos discutir esse processo. De que maneira que o governo pode estar contribuindo com as OS para colocá-las todas no mesmo patamar de beneficiário desse recurso. No final desse painel, eu vou mostrar para vocês que acabou de vencer agora, e os editais todos que estão aí, à disposição para as OS, e as propostas não acontecem. E são valores extremamente significativos para objetos especiais, prioritários para o Estado. E nós não conseguimos avançar nessa pauta, porque as nossas OS não estão preparadas para esse desafio. É mais um desafio que nós temos pela frente. Nessa parte de captação de recursos via chamada pública, a captação de recursos, ela sempre foi priorizada, muito mais na área de emendas parlamentares. Agora temos as especiais também, né, que é uma modalidade nova, recente, de captar recurso, também bem interessante, que não dá para ignorar. Ela vem em boa hora, inclusive, com as exigências também menores. Sai um pouco desse rol burocrático do Siconv e entra dentro de uma seara mais tranquila de execução. Dá para a gente trabalhar bons objetos e fazer boas entregas. Agora, tem uma outra área que são as propostas voluntárias. E são propostas voluntárias. Os programas lançados pelos ministérios, obviamente que cada programa representa uma política pública do governo federal, e ao ser lançado o programa, a gente sabe que já foi aprovado esse recurso lá na União. Nenhum programa é lançado se não tiver um recurso aprovado. Mas, enfim, cumpriram todos os regramentos legais, está o recurso. Aí o Ministério lança lá o programa. Aí a gente faz o cadastramento das propostas voluntárias. Claro que nem todas são aprovadas. Principalmente municípios têm maior dificuldade de captar recursos. O Estado, às vezes, em propostas voluntárias, entra como prioridade, porque às vezes ele capta um recurso e beneficia inúmeros municípios, às vezes até todos. E o município capta o recurso com proposta voluntária e o único beneficiado é aquele próprio município. Então tem uma série de questões na hora que lança os programas e eles vão fazer a seletiva. Só que a seletiva dessas propostas depende exclusivamente dos técnicos dos ministérios. Não depende, propriamente dita, de apresentar um projeto, ser avaliado, cumprindo todos os pré-requisitos do edital, as exigências do edital, tem lá a pontuação adquirida, e depois você entra na disputa do recurso. Eu gosto muito desse tipo de trabalho, porque aí você vale quanto pesa. Você apresenta a proposta, passa pelo crivo de uma comissão, ele é aprovado, entra no processo seletivo nacional, e aí é conveniado, aí você passa a executar o convênio com toda a liberdade possível para cumprir um plano de trabalho que você idealizou, um objeto que você idealizou, juntamente com a comunidade, ou a comunidade, gestores políticos e a comunidade, mas enfim, você idealizou o projeto. Eu prefiro trabalhar muito mais com esses projetos.
Embora os profissionais estão ficando raros nessa área. Infelizmente, o nosso processo de educação está formando os indivíduos para integrar a sociedade produtiva. Isso é uma falha muito grande, né? Mas que também precisa ser discutido. Então, o que nós podemos fazer? Qualificar essas pessoas, capacitá-los, para que eles possam realmente nos ajudar na busca desse recurso. Porque já não é uma tarefa do governo isolado. Ok? Então, são os editais de chamada pública. Onde é que eu encontro os editais de chamada pública? O caminho do Transfere Gov é o mesmo. Ok? Tranquilo. Pode ser redundante para alguns colegas e pode ser novidade para outros. Mas como nós estamos trabalhando para nivelar conhecimento, todos é interessante fazer, inclusive, de vez em quando, eu faço isso todos os dias, tanto eu quanto o Alexandre, para monitorar as oportunidades de editais, onde cada dia lançam um edital diferente. Quem sabe naquele dia lançou um edital que vai ser realmente para atender aquela demanda que eu já estou pensando na minha entidade, já tenho lá diagnosticado, discutido, e às vezes eu esqueço que esse ambiente existe, que ali pode ter a qualquer momento divulgando uma oportunidade de captação de recursos. Então esse aqui é um ambiente, muito simples, você pode inclusive acessar no próprio celular. Transfere Gov, né? Aqui embaixo a Transfere Gov, propriamente dito, aí você entra em transferências discricionárias e legais. Uma carinha diferente daquele portal anterior. Bom, esses editais vão estar exatamente em programas. Por que programas? Porque programas é o que representam a política pública federal. É onde são lançadas as oportunidades para captação de recursos, tanto das voluntárias como dos editais de chamada pública. Mas se eu quero edital de chamada pública, eu acesso programas e logo em cima eu tenho exatamente aqui, ó, programas. Ó, eu posso consultar programas, se eu quero consultar algum programa específico, ou, olha aqui, ó, chamamento público. Eu abrindo esse chamamento público, eu vou ter ali o ambiente para fazer a procura. Aparece de imediato? Não. Porque ali vai aparecer, na hora que eu clicar, um ambiente que, se eu clicar na busca dos editais, vai aparecer os editais de anos a fio. É gigante a procura. Então eu faço o filtro. Olha lá. Esse é o filtro. E aqui embaixo, bem no final, está escrito assim, ó, apto a receber propostas. O que me interessa? Editais que já passaram ou que estão aptos a receber proposta? Às vezes também eu preciso consultar um edital que já foi. Mas como aprendizado eu quero buscar informações que estão contidas naquele edital ou naquele programa. Mas se eu preciso de uma informação dos editais que estão aptos a receber proposta, eu vou colocar o quê aqui? Olha lá, sim. Coloquei sim e procurei, consultei, imediatamente, em segundos, serão abertos todos os editais de chamada pública disponíveis. Aí, de acordo com a temática da minha instituição, eu vou avaliar a pertinência de cada um. A questão também, às vezes, eu tenho um edital lá, vou dar aqui um exemplo. O Ministério da Justiça lançou um edital. Eu acabo não olhando e não abrindo o edital, porque na minha leitura eu vou dizer o seguinte, eu sou da educação, o que eu tenho a ver com o Ministério da Justiça? Pessoal, os editais hoje dos programas de políticas públicas, eles são sistêmicos, são genéricos. E, às vezes, o Ministério da Justiça lança um edital específico para as questões ambientais. Aí você pergunta, mas o que tem a ver o Ministério da Justiça com questões ambientais? Porque eles têm um tal de fundo difuso e coletivo que é justamente para atender essas temáticas. Se está na gestão deles, eles que vão lançar o edital. Aí, por lógica, né, e desconhecimento técnico, você acaba não abrindo aquele edital, porque você vai de pronto dizer o seguinte, não tem nada a ver comigo. Mas, às vezes, tem.
E vai depender muito de como que você vai amarrar o objeto. Lembra que eu falei muito de objeto, tem que ser muito bem definido? Se eu conseguir definir um objeto que tem interface com a minha instituição e que encaixa lá dentro, matei a charada. É questão de definir objeto. E na definição de objeto, eu preciso ser criativo. Eu tenho que justificar à comissão de avaliação que aquele meu objeto tem tudo a ver com a temática lançada no edital. E os editais também eles lançam em várias temáticas, em vários eixos temáticos. Às vezes tem edital que tem lá 5, 6, 7, 8, 10 eixos temáticos. Será que nenhum eixo temático daquele tem a ver com a minha entidade? Então é preciso abrir os editais, dar uma olhada nos eixos temáticos principalmente, e com certeza alguma coisa lá você vai encontrar que vai conseguir encaixar o objeto e justificar a captação de recursos pela sua entidade. Tudo vai depender de como você vai amarrar o processo. Tá? Então também isso é um macete de consultoria que a gente faz e acaba dando muito certo. Você capta recurso de várias entidades, né, de várias políticas públicas, sabendo fazer bem essa amarração aí. Estado não é difícil porque você tem inúmeras entidades com interface. Se eu não conseguir amarrar de maneira alguma, bom, esse edital é exclusivo. Eu tenho interesse nele, mas ele é exclusivo para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde apresenta o projeto e vocês executam em parceria. Então pode criar situações, né, para não perder a oportunidade. Tudo vai depender de como é que é o arranjo criativo. Ok? Isso tudo, os editais vão te dar esse norte. Agora, precisa ler. Em março só tinha isso. Depois eu vou abrir uma prática de alguns editais que nós perdemos propostas mais ligadas às OS e que eram de extrema importância para o Estado. A gente vai abrir e fazer uma reflexão. Ok? Elas estão, inclusive, em pauta. Hoje mesmo tem em pauta vários editais. Todos eles para a OS. É uma característica do governo, priorizando as OS. Mas também é possível a gente ajudar as OS. Inclusive, além de fazer o ajuste desse processo de gestão, de acordo com a legislação vigente, né, e dar uma ajustada nos papéis dessas OS, porque às vezes o papel que ela exerce não está contido no estatuto e ele não faz jus à captação do recurso. É simplesmente ajustar os processos para que você possa habilitar uma entidade a abrir o leque de captação de recursos. Não ficar só amarrada naquele objeto. Então você tem que ter um objeto amplo para que essas entidades possam realmente ter abertura para captar recursos. Aí os editais, cada um precisa abrir os anexos, dar uma lida. Óbvio, tem aqueles editais, você olha, não tem nada a ver comigo. Tem editais, por exemplo, que é só exclusivo da região norte do país. Não vou perder tempo. Tem outros editais específicos para atender a região centro-oeste, atender o Nordeste. Tem editais específicos para atender um objeto de um interesse do governo federal que precisa ser realizado em determinada região, ou determinado estado, determinado município. Você vai encontrar um rol de editais dentro desse ambiente que precisa fazer o filtro. Aqueles que vocês vão selecionando, que tem a ver com vocês. E tem um detalhe também, esses editais, normalmente, todos os anos, eles estão aí à disposição. Sabe aquele copiar e colar? Copia, muda o ano, ajusta lá o objeto, né? Alguns ajustes, às vezes, da legislação, que mudou alguma coisa, mas, normalmente, esses editais sempre estão retornando. Ok? E a gente vai ter um exemplo daqui a pouco desse, que acabou de acontecer. Aí, minha gente, é ler. Nesse caso, era um edital, os municípios do estado não apresentaram proposta nenhuma. Aí eu digo assim, né, pô, não precisam de dinheiro, acho. Eu só vejo pessoas reclamando, mas os editais são lançados e fecham, não mandam proposta, porque não precisa do dinheiro.
né? Então, e a questão é a desinformação mesmo. Por exemplo, quantos municípios vocês têm interface? Dentro das características da própria secretaria. Então, a rede pode contribuir muito com isso. Às vezes, eu sou lá da saúde, apareceu um edital que não tem nada a ver comigo, mas na rede tem pessoas que tem secretarias que têm interface com esse edital. Então, eu vou compartilhar, e às vezes o cara, puxa, rapaz, tem um município tal que é interessante. Ou eu vou mandar para todos os prefeitos, eu vou mandar para o secretário, eu vou mandar para o meu amigo lá da secretaria tal da prefeitura. Enfim, é uma forma também da gente buscar informação e socializar a informação, né? Por exemplo, esse aqui, ó. O objeto dessa chamada pública é a seleção de projetos municipais voltados para a prevenção à violência e à criminalidade contra mulheres e meninas, a serem desenvolvidos pelos guardas municipais, mediante financiamento do Fundo Nacional de Segurança Pública, abrangendo uma das seguintes áreas temáticas infradiscriminadas. Pelas guardas municipais. O que essa política pública está sinalizando para mim? Puxa, se é para atender guarda municipal, eu não tenho guarda municipal do município. Ela sinaliza para mim que é interessante criar a guarda municipal. Porque uma hora ou outra esse edital pode aparecer novamente. Então, quando a gente fala em melhoria de gestão, precisa ajustar toda a gestão de acordo com as necessidades do município e das políticas públicas de governo federal e estadual. A gente vai avançar aqui depois em política pública e vocês vão perceber como os municípios, o Estado está muito aquém de otimizar a política pública. Às vezes, muitas delas desconhecidas pela maioria do público. E elas existem, e com recurso, inclusive. Essa aqui é um exemplo, né? E que você precisa, por exemplo, dentro dessa temática aí, quantas secretarias do Estado eu consigo envolver? Ah, mas esse recurso é para o município. Mas vem cá, quem diz que o Estado não pode fazer parceria com o município, elaborar o projeto para o município captar o recurso? E desenvolver a ação em conjunto, em parceria? Quem disse que não? Mas dá trabalho. Isso dá trabalho. Mas é possível fazer. Dentro do processo municipalista, parceria, pode incluir essa pauta. Porque, às vezes, não é porque a temática atende exclusivamente o município, o Estado não pode ser parceiro. Por que não? É até interessante. Se o município capta recurso novo, deixa de gastar dinheiro do Estado. É dinheiro que está vindo de fora. Tem uma forma de otimizar o recurso. O que não pode é deixar esses editais serem lançados, finalizam e as propostas não são encaminhadas. E tem que entender também que as carências do município são demasiadas. Se as nossas já existem, e a gente está numa situação mais tranquila, você imagina os municípios que estão lá na ponta, principalmente os menores. Então, a carência de mão de obra, de profissionais habilitados, a gente sabe que ela é grande. O Estado pode ser parceiro, sim. E executar as ações em parceria. Em parceria. Aqui é outro edital de convênios, né? Olha lá. Esse edital tem como objetivo selecionar proposta de instituições de ensino superior para oferta de 12 mil vagas em cursos de licenciatura destinados à formação em serviços de professores da rede pública de educação básica no âmbito do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica. Se veja, ele é específico para as universidades. Eu tenho interesse em desenvolver o projeto. Eu posso fazer uma parceria com a universidade, até com o município. Ela encaminha a proposta, capta o recurso e vamos fazer junto. Fazer uma parceria. Se precisar formalizar essa parceria, que seja formalizada. Não importa a forma que você encontra. A questão é não perder a oportunidade. Estou citando aqui alguns exemplos. Muitos outros, né, aparecem e não são otimizados. Olha aqui, ó. Também, ensino superior.
Aí, você procurando lá pelo programa, que eu coloquei ali, elenquei, olha lá, Organização da Sociedade Civil. Todos os estados estão aptos. Às vezes eu abro um programa, como esse, e vai estar lá, região norte do país, ou região sul. Eu vou perder tempo? Geograficamente, eu não faço parte desses estados. Então você já aborta aquele programa. Isso aí não me atende. Aí você vai selecionar, obviamente, aqueles programas que atendem, né? Esses aqui, normalmente, são de emendas parlamentares. Que sai essa listinha que vocês estão acostumados de ver, né? Essas são só das OS. E mais o seguinte, o que um programa desse me dá de indicação? Ele não é um programa de política pública para atender necessidades da população dentro da área de educação? Beleza. Mas olha que legal, eu aprendi mais uma política pública. Então, para que ficar batendo naquela tecla só de infraestrutura, só de infraestrutura, só de infraestrutura das emendas parlamentares? Por que eu não busco parlamentar um recurso desse, que já é uma política pública? Você trabalha, negocia previamente e ele inclui na pauta dele de proposta aquela política pública, onde o recurso já é aprovado, então o trabalho é feito antecipadamente. Você capta o recurso, volumes menores de onde você amplia o benefício. Lembra daquilo que eu falei para ampliar o benefício para a sociedade? Exatamente aqui a jogada. É descobrir políticas públicas. Você descobre no próprio sistema. Porque se ela foi lançada, isso aqui são emendas. Não está o Estado aqui. Para inúmeras universidades do país. Por que não captar esse recurso via emenda para o meu Estado? Porque a política pública eu descobri, ela existe. Então precisa descobrir as políticas públicas. Não adianta fazer qualquer proposição para os parlamentares se você não conhece política pública. Quem não quer atender o seu público-alvo? Quem não quer atender as suas bases de eleitores? Falando dentro do contexto político? Óbvio que sim. Mas nós podemos, técnicos, ser os facilitadores desse processo. Em vez de eu captar R$500 mil, como eu falei como exemplo para vocês, asfaltar 100 metros, R$500 mil, eu trabalho 5 propostas de R$100 mil cada uma, proposta de fomento, que beneficiam diretamente a população. Municípios pequenos, 5 propostas, atende a população inteira ou não atende, Gabriel? E muito bem. Então, veja bem, e aí associa o trabalho técnico com o trabalho político. Os resultados são ótimos. Na época. Entendeu? Se vocês olharem os cases, a gente fica batendo muito nisso, né? Mas os cases que deram certo, lá de Bataguaçu, foi trabalhado exatamente dentro dessa premissa. Otimizar políticas públicas. Mas nós passávamos o dia inteiro garimpando política pública. E você garimpa assim no sistema. Porque cada política pública tem um código. Aí precisa ler a política pública, entender a política pública e saber que ela existe. Se eu sei que ela existe, eu posso buscar recurso para incrementar aquela política pública. Então você precisa garimpar a política pública. Essa aqui está dentro, olha aqui, desse programa aqui, ó. E atende quem? As OS. E aí tem as políticas públicas que vai atender quem? O Estado. Tem políticas públicas que atendem só o governo do Estado. Tem algumas que atendem só municípios. Tem outras que atendem municípios e governo do Estado. Tem outras que atendem todos, até as OS. Então tudo vai depender da política pública que é lançada lá pelo Ministério. Ok? Vamos lá. Isso aqui é um outro programa. Olha lá, Ministério de Justiça e Segurança Pública. Exatamente o que nós já conversamos, que às vezes ali tem uma proposta que me interessa, mas por lógica eu deixo de consultá-la, né? De pesquisar. Bom, esse painel foi para a gente fazer uma reflexão daquilo que é possível fazer.